Bem-vindo a mais um vídeo das Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje nós vamos falar sobre física. Vem comigo! A aula de hoje é sobre movimento circular. O que é um movimento circular? É considerado um movimento circular um movimento quando ele acontece em cima de uma circunferência ou dando uma ideia de circunferência. Então, assim, a bicicleta ela é repleta de movimento circular. A roda é um movimento circular. A relação das catracas com as marchas é um movimento circular. A gente pode falar também que a Terra gira em torno do Sol num movimento parecido com o circular, porque ele é uma elipse. Ela também roda no seu eixo de rotação. O dia, 24 horas, é um movimento circular também. Então, um movimento circular é esse movimento que a gente tem um eixo central e isto faz que a nossa trajetória dê a ideia de círculo. Ó, essa, dependendo do tamanho do nosso raio, nossa circunferência vai ser maior ou menor e a nossa velocidade de rotação também pode ser maior ou menor, dependendo do que nós estamos fazendo. E não importa o lado que ela vá. Ela pode ser anti-horário ou horário, que esse movimento é considerado um movimento circular. Tem. Indo em frente então, pessoal. Né? Como se mede um movimento circular? A gente mede um movimento circular ou através do deslocamento angular, que vai ser igual, né? Se nós tiver dois tamanhos de circunferência diferentes, esse deslocamento vai ser igual, ou pode ser o deslocamento linear, que é quanto ele anda em cima da circunferência. Então, vou tentar mostrar para vocês uma outra animação aqui que eu fiz no GeoGebra. Ó, então, se a gente falar do angular, é esse espaço aqui. Independente do tamanho da circunferência, a abertura que a gente tem aqui é igual para o A ou para o B. Nós podemos perceber aqui que o deslocamento do A ele é bem menor do que o deslocamento do B. Quer dizer, ele tem que andar muito mais para cumprir o mesmo tamanho, né, a mesma trajetória que o A está fazendo. Então, olha só, o comprimento da circunferência B é de 50,27, alguma unidade de medida. E do comprimento da circunferência A é de 18,85. Então a gente consegue perceber que o B é muito maior do que o A. Só que a velocidade que o A tem que se deslocar é menor que o do B. Então esse aqui tem que ser muito mais rápido para cumprir o mesmo trajeto no mesmo ângulo que o A. Então, pessoal, a medida de ângulo na circunferência ela é feita em radianos. O que é radianos? Radianos é a relação que existe entre o comprimento da circunferência e quando ela se dá ao mesmo tamanho do raio dela. A circunferência, ela tem, quando isso acontece, a gente fala que é um rádio. A circunferência completa, a gente diz que tem 2π radianos. Por que 2π radianos? Porque a gente vai ter 6 pedaços desse e mais um pedacinho que é o nosso π. Em graus a circunferência, ela mede 360 graus. Se a gente precisar transformar uma medida de radianos em graus, a gente vai recorrer a essa relação. 2π radianos é igual a 360 graus. Se eu preciso saber alguma coisa em radianos, quanto que vale 120, por exemplo? Então a gente vai recorrer a uma coisa que a gente já conhece, chamado regra de 3. Então fica 360x igual a 2π vezes 120.
Aqui só, o π fica, vamos só multiplicar o 2 por 120, então fica 360x igual a 240π. Esse x fica sozinho, né? Esse 360 passa aqui para baixo, dividindo. E aí nós vamos fazer uma simplificação aqui por 10. Então ficou x igual a 24π por 36. Vamos fazer uma divisão aqui já diretamente por 12, tá? E aí nós vamos ter, podia ser por 2, depois por 3, e aí vai indo até chegar lá. Mas eu já fiz por 12, que eu vou ficar com 2π sobre 3. Esse é o valor desse 120 graus. Então essa relação fica o seguinte, que eu posso afirmar que 120 graus é o mesmo valor que 2/3 de π radianos. E se eu precisar fazer o inverso, eu tenho, se tiver alguma coisa em radianos, para descobrir graus eu recorro à regra de 3 para fazer essa transformação. É mais matemática do que propriamente física, tá, pessoal? É uma revisãozinha básica aí de regra de 3 para a gente não se perder e como montar ela. Bem, nós temos frequência, então quer dizer, o que é essa frequência? A frequência, pessoal, nós vamos medir ela em quantidade de voltas por tempo, unidade de tempo. Nós vamos utilizar para essa relação aqui de uma volta, qual é o tempo necessário para ele dar uma volta, em quanto tempo. Né? Esse tempo normalmente é segundos. Tá? Então nós vamos fazer em segundos. E essa frequência vai nos dar uma unidade de medida. Essa unidade de medida é chamada de Hertz. Então, por que Hertz? Foi Erich Hertz, em 1837, foi o primeiro que observou isso. Tá? E nós estamos trabalhando dentro do Sistema Internacional de Medidas, onde no Sistema Internacional de Medidas a gente vai ter as informações ou em RPM, que é rotações por minuto, ou em RPS, rotações por segundo. Então, observem aqui, ó, nesse disco de corte, ele traz essas duas informações. Ó, aqui, ó, bem nesse dado, ele traz a informação aonde ele trabalha ou 13.300 rotações por minuto ou 221 rotações por segundo. Isso quer dizer que esse disco ele roda aproximadamente 221 vezes por segundo quando a máquina está ligada. Essas informações de rotações por minuto, aqueles objetos que têm motores, né, motor de carro, furadeira e outros objetos aí que possam vir à cabeça de vocês, ele tem as rotações por minuto e rotações por segundo, RPM. Como é que eu transfiro, como é que eu transformo essa informação de rotações por minuto para rotações por segundo? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa informação de 13.300 e eu quero passar ela para segundos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão dessa informação por 60. Se eu fizer essa informação, aí, essa divisão vai ser 13.300, opa, foi um zero a mais, dividido por 60. Vai ser igual a 21,6666. Olha a informação aqui, ó. Então é só fazer essa divisão. E se eu quiser fazer o inverso disso, sair de rotações por segundo e vir para RPM, eu pego a informação de rotações por segundo, lembrando que isto aqui está arredondado, e multiplico por 60. Tá? Por que eu multiplico por 60 e divido por 60? Nós estamos falando de rotações por minuto.
Um minuto tem 60 segundos. Então, como é que eu faço para sair de minutos e vir para segundos? Eu vou dividir esse tempo, que é nessa unidade por minutos, dividir por 60. Se eu quero sair de segundos e ir para minutos, eu multiplico por 60. Essa é a situação dessa troca de unidades de grandeza. Beleza? Essa é a nossa aula introdutória sobre rotação. Até mais, obrigado, espero ter ajudado vocês. Tchau!